Queridos, presta atenção, eu vou fazer hoje aqui uma abordagem mais histórica e bem básica para alguns irmãos. É a mesma mensagem que eu preguei na segunda-feira agora na cidade de Cássia, interior de Minas Gerais. Você sabe que segunda-feira agora foi dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro. E qual a importância dessa data para nós cristãos, para nós protestantes? É que 31 de outubro de 2016, a reforma protestante, iniciada por Martinho Lutero, comemorou 499 anos. Então nós estávamos em outubro, no mês da reforma. Nós estamos no ano de 499 anos da reforma protestante. E no ano que vem, 2017, a reforma protestante completará meio milênio, 5 séculos, 500 anos. E talvez vocês, membros aqui da igreja, ou aqueles que vão me assistir, ainda não têm domínio, não conhecem, não sabem o que foi esse fato na história da igreja. Ainda não conhecem basicamente o que foi a reforma protestante. Por que foi necessário a reforma protestante? O que quer dizer a palavra reforma? O que quer dizer a palavra reforma? Por que foi necessário 499 anos atrás a reforma ser feita? A palavra reforma basicamente tem o sentido do quê? Reforma, reformar, trazer de novo a forma, dar de novo a forma, trazer novamente a forma aquilo que perdeu a forma. Isso é reforma, trazer de novo a forma. E por que é necessário uma reforma? Só é necessário uma reforma quando se ocorre uma deforma. O que é a deforma? É aquilo que perde a sua forma. Foi deformado, se deformou, perdeu a sua forma. Aquilo que perde a sua forma, deforma, faz-se necessário haver uma reforma, trazer de novo a forma. Mas antes que haja uma deforma, é necessário que haja uma forma. Uma forma. O que é forma? Identidade, formato, perfil, padrão. Então, antes de haver a reforma protestante, a igreja primeiro teve uma forma. A igreja nasceu. E quando é que a igreja tem forma? Quando é que a igreja tem identidade? Você sabe que no período intertestamentário, que é o período que vai de Malaquias a Mateus, de Malaquias, o último profeta, o último livro do Novo Testamento, até Mateus, com a vinda de João Batista, foi um período mais ou menos de 400 anos, sem Deus enviar um profeta, sem Deus falar com o homem. Nesse período de ano aí, de Malaquias a Mateus, o império que predominava era o império greco-macedônio, de Alexandre o Grande. Com a morte de Alexandre o Grande, o império se dividiu com seus 4 generais, os Ptolomeus e os Seleucidas. Até que, nesse interim, outro império começa a crescer, nascer e crescer, e passa a dominar o mundo, o Império Romano. E depois de 4 séculos, de Malaquias a Mateus, o Messias então nasce, vem à terra, sobre o governo do império predominante na terra, na época, o Império Romano. Jesus nasce de uma virgem, cumprindo todas as profecias dos profetas do Antigo Testamento, e ele cresce e inicia o seu ministério, instaura seu reino, com poder e autoridade, morre na cruz, cumprindo toda a justiça de Deus, ressuscita ao 3º dia, e fica um período de 40 dias na terra, com o corpo glorificado, ressurreto. E ele, antes de subir, dá uma missão aos seus discípulos, a tarefa da grande comissão, e faz-lhes uma promessa: recebereis poder, virtude, ser mesmas testemunhas, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
ele estava fazendo uma menção também do cumprimento de outra profecia, séculos antes dele, a profecia de Joel. E há de ser que nos últimos tempos, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Em Atos capítulo 2, ocorre o quê? A descida do Espírito Santo, na festa de Pentecostes. O que é Pentecostes? É uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Por isso o termo penta, 50, Pentecostes. Então é uma festa que celebrava os primeiros frutos, as primeiras colheitas. Nesse período dessa festa judaica, Pentecostes, é onde o Espírito Santo desce. E ali inicia as primeiras conversões. Por isso, paralelo com Pentecostes, as primeiras colheitas de almas. E ali nasce a igreja de Cristo. Ali ela começa a dar os seus primeiros passos. Em Atos capítulo 2, diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, o que é a festa judaica das colheitas, no 50º dia após a Páscoa, nesta data estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e desceu sobre aquele lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. Ali nasce a igreja de Cristo. Ali ela nasce com a descida do Espírito Santo sobre aqueles irmãos. No verso 42 do mesmo capítulo, diz: e perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, no partir do pão, e todos comiam junto em casa, com alegria e singeleza de coração, caindo na graça do povo e louvando a Deus. E o Senhor acrescentava todos os dias o número daqueles que havia de ser salvos. No verso 42 em diante, a igreja que nasce no 2:1, no 42, ela começa a tomar a sua forma, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja agora vai ter forma, vai ter bases, vai ter padrões, vai ter um perfil definido, e ela toma forma alicerçada na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? Os ensinamentos que os apóstolos receberam de Jesus Cristo, enquanto esteve com eles 3 anos e meio. Ele ali instaura o seu reino, e junto com o reino dá a constituição do reino. Ele eleva o padrão da lei, ele dá um entendimento mais profundo da lei, ele doutrina os seus apóstolos. Então os apóstolos posteriormente vão ensinar os conversos, vão ensinar a igreja com aquilo que receberam do Senhor. Isso é denominado a doutrina dos apóstolos, os fundamentos, as bases da fé cristã, as bases da igreja cristã. A igreja precisa de uma pedra para ser fundada, ela é Cristo. Ela precisa de tijolos, os apóstolos e os demais conversos. Em Atos capítulo 9, a igreja continua tomando a sua forma, ela continua a crescer, mas em Atos capítulo 9, ocorre a conversão de um homem da Cilícia, um fariseu de fariseu, da tribo de Benjamim, discípulo de Gamaliel. Saulo tem um encontro com o Senhor indo a caminho de Damasco. Ali ele se converte. Levanta-se então o homem que vai ser responsável pela teologia da igreja, o homem que vai ser responsável por escrever a espinha dorsal da teologia, Paulo. Ele escreve suas epístolas, que são todas de caráter doutrinário, sendo Romanos e Efésios as mais profundas. Agora a igreja vai concluir a sua forma doutrinária e teológica. Ela toma a sua forma. Ela agora vai ser fundada na justificação somente pela fé. Um homem pode ser justificado, perdoado dos seus pecados somente pela fé. Atos capítulo 4, 12 diz que só tem um nome embaixo do céu qual devemos ser salvos: Jesus Cristo. E Paulo vai mostrar que a salvação é por meio da graça, não pode ser obtida pela observância da lei, porque é evidente que pela lei ninguém será justificado pelas obras da lei. Então, ao escrever os Efésios, ele vai dizer
Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então a igreja toma a sua forma. Ela tem fundamento, ela tem doutrina, ela tem teologia, ela tem pastor, ela tem mestre, ela tem evangelista. Ela toma a sua forma. Ela nasce em Atos 2, em Atos 42 ela inicia sua forma com a doutrina dos apóstolos, com a conversão e os escritos de Paulo, ela chega no seu ápice e ela tem a sua forma bem definida doutrinariamente. No capítulo 8 de Atos, no final dos 7, uma grande perseguição se inicia sobre os discípulos. Então o primeiro mártir da igreja tem nele a figura de Estevão. A igreja então é dispersa por causa dessa perseguição, e ela vai sair dos limites de Jerusalém, e começa a pregação na Judéia, em Samaria. Então a igreja começa a crescer, a igreja começa a crescer em todo o perímetro do Império Romano. Aí vem Paulo convertido, que já está fundando, já está escrevendo a base teológica da igreja. Ele então começa com as suas viagens missionárias, o grande bandeirante da fé, e agora ele vai propagar o evangelho para toda a bacia do Mediterrâneo. Ele vai começar a plantar igrejas na Ásia Menor, ele vai começar a plantar igreja em Tessalônica, Bereia, Antioquia da Psídia, Antioquia da Síria. Ele vai plantar igreja em Colossos. Então ele começa a disseminar. Em 40 anos a igreja se infiltrou por todo o Império Romano. Ali a igreja nasceu, a igreja está forte, a igreja está poderosa, a igreja está grande, a igreja está firme, a igreja tem forma, a igreja ela está cheia de teor, a igreja está cheia de conteúdo bíblico e teológico. Paulo é morto no ano 60, 64, a mando de Nero, e os demais apóstolos vão morrendo. Nero é imperador presente. Nero é considerado um homem louco, um assassino. Contudo, a igreja continua crescendo, até que chega Domiciano, no ano 90. O último membro do colégio apostólico vivo é João, que está preso na ilha de Patmos, e vai fechar o cânon das escrituras com a revelação do Apocalipse. Até nesse momento, a igreja crescia, era grande, era poderosa, estava avançando e sendo plantadas igrejas em todo o território, quer judeu, quer gentílico. João também morre de morte natural, e começa então o período da patrística, onde a igreja segue crescendo. Policarpo de Esmirna, Irineu de Lyon, Inácio de Antioquia, João Crisóstomo, e eles continuam. E nesse período, até o final do século III, onde a igreja sofre a sua maior perseguição, se eu não me engano por Sétimo Severo, é onde a igreja se expande mais, e ela cresce, ao ponto de Tertuliano dizer: o sangue da igreja, o sangue dos mártires, é semente da igreja. Até no final do século III, a igreja de Cristo está saudável, está crescendo, está forte, está com toda a sua forma. Mas no século IV, no ano 313, acontece o quê? Constantino é o imperador, e numa das suas batalhas ele tem uma visão, onde Cristo dá a ele vitória sobre o outro imperador, Magêncio. Por causa dessa vitória, ele decreta a religião oficial do império, o cristianismo. Neste período, a igreja começa a perder a sua forma. No início do século IV, no ano 313, ele decreta a religião oficial do império, o cristianismo, juntando Estado e igreja, tornando-se chefe do Estado e chefe da igreja. Aí então dá início uma deforma. Começa então a se introduzir no seio da igreja um paganismo e práticas da cultura greco-romana. Começam-se elementos da cultura greco-romana começam a ser inseridos nos elementos de culto. Nós temos aí então no século VII, no início dele, no ano 607, o imperador Focas declara
O bispo de Roma, bispo universal. Dá início aí a uma das maiores heresias da igreja, o papado romano. Nasce o papado romano. E a igreja vai numa crescente de heresia e desvio da verdade. Ela vai se paganizando, até chegar lá no século XII. Dá início ao período chamado período das trevas e dá início à Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, a caça às bruxas. Torturas são promovidas pela Igreja Católica, mortes são promovidas, chacinas, morticínios, infanticídios, em busca dos hereges. Pessoas são condenadas a morrer na fogueira, morrerem afogadas, serem torturadas com vários instrumentos de tortura, cujos quais apenas uma pequena porcentagem a Igreja Católica liberou para que soubéssemos o que ela fazia. Então você nota que nesse período a Igreja de Cristo vai perdendo a sua forma. É isso que aconteceu, para que você saiba. Até o ano 300, a Igreja de Cristo permanecia saudável, com lutas, com heresias entrando, sim, com dificuldades, perseguição, martírio, mas ela ainda estava fundada na boa doutrina, nas sãs doutrinas, nas santas escrituras. Elas ainda guardavam os evangelhos, as cópias dos evangelhos, as cópias dos escritos de Paulo, estavam sendo transferidas de gerações para gerações. Mas na conversão de Constantino, vai começar uma deforma. E o que é basicamente uma deforma? A igreja vai perder a sua característica, ela vai perder a sua característica doutrinária, heresias vão se instalando, elas perdem os fundamentos nos quais foram fundadas, e então começa a se tornar uma igreja pagã, uma igreja herética, comprometendo o seu estado, a sua membresia. E eu vou ler aqui para você a evolução dessas heresias até o período de Lutero, que é onde se fez necessário uma reforma. Note, eu estou falando da reforma protestante. E o que quer dizer reforma? Trazer de novo a forma. A igreja teve a sua forma, mas ela depois de um tempo começou a perder a sua forma, começou a se deformar. E eu vou listar aqui para você, numa ordem crescente, a evolução das heresias católicas romanas. Na verdade, o catolicismo não pode ser chamado de catolicismo, porque a palavra católica quer dizer universal. É a igreja de Cristo espalhada em todo o mundo. Então, a igreja é católica, mas ela não é romana. O que você vê aí quando você ouve igreja católica romana, na verdade é romanismo. Você deve chamar de romanismo. Então veja, por exemplo, a evolução das heresias para ver como a igreja foi se distanciando da verdade, como ela perdeu a sua forma. No ano 300, iniciou a oração pelos mortos. E no mesmo ano, inicia-se também o fazer o sinal da cruz, o nome do Pai. No ano 320, institui-se a confecção e uso de velas de cera. Velas de cera sendo acesas no momento de culto, são adotadas no ano 320. No ano 375, depois de Cristo, a igreja adota a veneração dos anjos, dos santos mortos e a confecção e uso das imagens. No ano 394, instaura-se a missa, e a missa é feita como celebração diária. No ano 500, os sacerdotes, os padres, começam a vestir-se de forma distinta dos leigos. No ano 593, Gregório I estabelece a doutrina do purgatório. O purgatório é um lugar, como é que é o termo que eu posso usar? Intermediário entre céu e inferno. Um lugar onde a alma vai, e para saber se ela vai para o inferno ou não, ela precisa ficar purgando ali os seus pecados. Então quando morre, nem vai para o céu, nem para o inferno. Ela fica no lugar intermediário chamado purgatório. E dependendo do que se fizer para ela em terra, orações, missas, ou o pagamento de indulgência, essa alma pode sair do purgatório e ir para o céu, ou se não for feito muito por ela, ela pode sair para o inferno. Doutrina do purgatório com Gregório I, no ano 593. Veja que heresias são instaladas progressivamente. E isso que eu estou falando é a igreja de Cristo. Não havia outra igreja. Essa era a única igreja cristã. E estava inserido todo esse paganismo.
No ano 600, o latim é usado nas orações e nos cultos, também imposto por Gregório I. Todas as missas eram feitas em latim, quer você soubesse, quer não. No mesmo ano, no ano 600, orações começam a ser dirigidas para Maria, como coadjutriz e como mediadora e medianeira entre Deus e os homens. Em 607, o papado romano é instaurado. Em 786, culto à cruz, culto às imagens e relíquias autorizadas pelo papado. No ano de 850, água benta é misturada com um pouco de sal e ela é abençoada por um sacerdote, santificando o local que ela é aspergida. No ano 995 depois de Cristo, o Papa João XV, ele ordena a canonização dos santos. Certas pessoas ou apóstolos eram considerados santos e podiam fazer mediação a partir do ano 998. No ano 1079, instala-se o celibato do sacerdócio. Este foi decretado por Gregório VIII. O que é o celibato? No ano 1079, os padres católicos eram proibidos de se casarem. Então, eles tinham que ser celibatários, não podiam contrair núpcias, nem constituir família. No ano 1090, é instaurado o rosário, a oração mecânica, criada por Pedro o Ermitão. O rosário seria o terço, seria a oração do Padre Nosso e da Ave Maria. Veja o progresso, agora chegamos no ano 1184, que é o século XII, é instituída a Inquisição pelo Concílio de Verona. No ano 1215, a transubstanciação é proclamada pelo Papa Inocêncio III. O que é transubstanciação? No momento da Eucaristia, da ceia, a hóstia, ela se transforma na carne, no corpo de Cristo real. No ano 1215, no mesmo ano da transubstanciação, é também instituída a confissão auricular de pecados ao sacerdote em vez de Deus, também instituída por Inocêncio, no concílio de Latrão. O que era a confissão? As pessoas só tinham o perdão do pecado mediante a confissão auricular, confessar a um ouvido de um padre, de um sacerdote. E mediante a penitência imposta pelo padre, aquele pecado podia ser absolvido. Veja como se distanciou das Escrituras. Veja que doutrinas a Igreja de Cristo está crendo. Veja que desde o século IV, no ano 315, veja a evolução, quanta coisa, quanto paganismo, quanta heresia. No ano 1229, proibição da Bíblia aos leigos, e colocada no índice de livros proibidos pelo Concílio de Valença. Ou seja, a Bíblia era permitida a sua leitura só para o alto clero, ou só para os sacerdotes e os cardeais. No ano de 1251, foi inventado o escapulário por Simão Stock, um monge inglês. No ano 1414, já no século XV, é proibido ao povo o uso de vinho na comunhão ou na celebração da ceia. Se você notar, a Igreja Católica só faz uso do pão, não faz uso do vinho, e Jesus ordenou que teríamos que comer do seu pão e beber do seu vinho. No ano de 1439, o purgatório é proclamado como um dogma pelo Concílio de Florença. No mesmo ano, em 1439, é instaurada a doutrina dos 7 sacramentos. No ano de 1508, já no século XVI, a Ave Maria, parte da última metade foi acrescentada 5 anos depois, é aprovada pelo Papa Sixto V, no final do século XVI. A oração da Ave Maria. Essa é a evolução das heresias. Nós chegamos aí no início do século XVI. A Igreja de Cristo era essa aqui, a Igreja dos Apóstolos, a igreja que Jesus ajudou a preparar, que o Espírito Santo fundou, a igreja que foi doutrinada pelos apóstolos, que teve a sua base teológica nas cartas de Paulo, que se expandiu pelo Império Romano em 40 anos, que cresceu poderosamente com a perseguição e com o martírio. Ela se tornou isso aqui. Ela se tornou
o que nós estamos vendo aqui em aproximadamente aqui 1200 anos de heresias. Chegamos no início do século XVI, 1509, onde eu terminei. A Igreja de Cristo está desse jeito. Mas nós chegamos aí no século XVI e as heresias chegam no auge, no seu ápice. Elas encontram o seu clímax no Papa Leão X, século XVI, 1500 e alguma coisa. O Papa Leão X. Qual era o desejo do Papa atual? De construir a Basílica de São Pedro. Uma grande, imensa, exorbitante, nababesca, faraônica catedral. E ele precisa de recursos, ele precisa de dinheiro. E ele não tem o suficiente. É então que entra em cena uma das maiores heresias da história da igreja. A indulgência papal, criada pelo Papa Leão X. O que é a indulgência papal? O pecador, qualquer homem, só poderia ser salvo, só poderia receber o perdão dos pecados, mediante a posse de um documento assinado pelo Papa. Esse documento chamava indulgência, perdão. Só quem possuísse o documento assinado pelo Papa tinha os seus pecados perdoados, cancelados, e poderia ir ao céu. Só que esse documento, para ser adquirido, tinha que ser comprado. A pessoa só podia adquirir esse documento mediante um pagamento. Então o Papa, para granjear, arrecadar dinheiro, para construir a Basílica, ele cria este documento para que as pessoas só pudessem ser salvas mediante a compra e a posse desses documentos. Então, o perdão dos pecados era vendido. A salvação era mediante a compra de um documento, mediante a assinatura de um homem, mediante a obras. Então a igreja nesse período foi chamado, o período medieval, começando no século XII até o século XVI, período das trevas, período de paganismo. Ninguém tinha acesso à Bíblia, ninguém tinha acesso à Bíblia na sua língua, ninguém tinha acesso às missas, aos cultos, na sua língua. Neste período, a Igreja Católica dominou, a Igreja Católica detinha o poder, não só da religião, mas detinha o poder das ciências, detinha o poder das artes, detinha o poder da medicina. Tudo que se cria sobre ciências era o que a Igreja Católica impunha. Tudo que se cria sobre teologia, religião, era o que a Igreja Católica impunha. Tudo que se cria sobre medicina era o que a Igreja Católica impunha. Então ela dominou as artes, ela dominou as ciências, ela dominou a religião, ela dominou a medicina e fez com que o povo vivesse no obscurantismo jamais visto até então. Foi chamado então períodos das trevas, da ignorância, da escuridão, chegando no seu ápice com a venda da indulgência. Olha onde a igreja foi parar, olha onde os cristãos foram parar. Então aí acontece a deforma. Ela perdeu totalmente a sua forma. Ela se tornou herética, pagã. Ela se tornou ignorante. É então que no interior da Alemanha, numa cidade chamada Wittenberg, Deus começa a trabalhar no coração de um monge da ordem agostinha, ou da ordem agostiniana, chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero era um monge, um padre, um paroco alemão, servia numa igreja na Alemanha. Lutero tinha muito problema com a palavra justiça, muito problema com seus pecados. Ele achava Deus um homem vingador, tirano. Ele achava que Deus colocava o pecado nos homens e os puniam com a sua ira. Ele odiava a palavra justiça, ele odiava Cristo, achava que ele era um Deus vingador mau. E ele tentava obter a salvação por meio de penitências, por meio de sacrifícios, por meio de flagelação. Até que então, ele é enviado para Roma para estudar a Bíblia, ele tem acesso à Bíblia. E ele vai ter um encontro, ele vai se deparar com a obra-prima das Escrituras.
a obra-prima do apóstolo Paulo, a carta magna do apóstolo Paulo, a Epístola aos Romanos. E logo no primeiro capítulo, Lutero tem um choque. Capítulo 1, a hora que ele chega no verso 16, ele ouve estas palavras, ele lê essas palavras. Nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Lutero então entende que a salvação é por fé, não é por obras, não é mediante a venda, a compra de um documento chamado indulgência, não é mediante a penitências, romarias, observação de relíquias sagradas. Lutero ali se dá a sua conversão, o seu encontro com Deus, a sua estrada de Damasco. Então, após ler esse documento e estudar as Escrituras, Lutero percebe o desvio da Igreja Católica, o desvio do papado romano, as heresias que entraram. Então, no dia 31 de outubro de 1517, há exatos 499 anos atrás, Lutero vai até a igreja Castelo de Wittenberg e afixa, prega na porta da igreja as suas 95 teses contra a Igreja Católica. Neste ato ousado e enérgico de Lutero, de afixar as 95 teses na porta, dá-se início a um dos maiores movimentos depois da vinda de Cristo na humanidade, a Reforma Protestante. Por que Lutero fez isso? Porque as portas das igrejas, principalmente dessa igreja, que era uma igreja universitária, funcionavam como editais, murais. Então não foi por acaso, ou não foi um ato insano de Lutero. As pessoas, quando queriam publicar uma notícia importante, elas afixavam essas notícias escritas nas portas das cátedras, ou nesses murais. Então Lutero fez isso sabendo que aquela igreja era uma igreja universitária, e sabendo que ao fixar essas teses, elas iriam ser propagadas por toda a Alemanha, ser copiadas, imprimidas, e então as ideias de Lutero seriam propagadas em toda a Alemanha e em toda a Europa, e assim foi feito. O que são essas teses? São refutações de Lutero, com base bíblica, contra a venda de indulgências, contra John Tetzel, contra o Papa Leão X, contra esse ato escabroso da venda de indulgências. Então, deste ato de Lutero, de ler Romanos, de entender que a salvação é pela fé, de colar as 95 teses, 95 teorias, refutações contra as heresias da Igreja Católica, nasce um movimento que chamamos Reforma Protestante. O que é a reforma? Qual era a intenção de Lutero? Dar de novo à igreja a sua forma, fazer a igreja voltar para a doutrina dos apóstolos, fazer a igreja retornar para o credo dos apóstolos, fazer a igreja novamente olhar só para as Escrituras. Então o movimento começa na Alemanha. Anos depois, esse movimento vai ganhar mais força com João Calvino, um francês que está em Genebra, junto com Farel, seu companheiro. Ele cria ali com 24 anos, um dos maiores compêndios teológicos de todos os tempos, as Institutas de Calvino, que vão sistematizar a doutrina, que vão sistematizar os credos da igreja. Temos também o outro reformador, o Ulrich Zwinglio, também começa. Outro na Holanda, Zwinglio na Suíça, Calvino e Farel também na Suíça, Erasmo de Roterdã na Holanda. Então esses, juntamente com Lutero, vão dar agora corpo à reforma. A reforma começa agora a ter uma teologia sistemática, começa a ter fundamento, começa a ficar forte, e ela conquista toda a Europa. Lutero comparece em 1521 na dieta de Worms, onde Lutero é sentenciado, intimado a comparecer num concílio, a comparecer num tribunal, onde ele é intimado a revogar suas teses, seus escritos contra a Igreja Católica. Lutero não
Lutero não revoga. Lutero continua insistindo. Ele é excomungado da igreja. Ele é ameaçado de morte. Se esconde num castelo. Se disfarça de um homem chamado Cavaleiro Jorge. E nesse castelo escondido, ele vai traduzir a Bíblia para o alemão. Então, nesse movimento todo, Lutero excomungado, Lutero traduzindo a Bíblia para o alemão, nasce a igreja protestante. A igreja sai da igreja católica. Agora ela tem a Bíblia na sua língua. Agora ela tem doutrina. Agora ela tem reformadores. Agora inicia-se esse movimento. Isso é a reforma. Trazer de novo a forma. Para você entender melhor a reforma foi sintetizada em 5 pontos. Sintetizada seria resumida. Para você entender qual era a proposta da reforma, qual eram as ideias da reforma em contraponto contra a Igreja Católica. Ela foi sintetizada em 5 pontos. Em latim, sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus e soli Deo gloria. Qual que era o resumo da reforma? Somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus dar glória. Nisso consiste a reforma. Isso era a ideia dos reformadores. Isso para eles é trazer de nova forma, fazer com que a igreja voltasse a ser saudável, bíblica, santa, poderosa, escriturística, como era quando nasceu em Atos 2 e quando ela foi terminada com as epístolas do apóstolo Paulo. Isso é a reforma protestante. Essa mensagem, ela não é feita para os doutores. Ela é uma mensagem que eu preparei para os leigos, para que tenham uma ideia básica. Quem somos nós? Da onde viemos? Como disse aqui o pastor Marcos Granconato, nós temos aqui no nosso contexto ideias de Lutero. Temos aqui doutrinas de Calvino, doutrinas de Zwinglio. Elas permanecem até hoje, permeadas por toda a igreja cristã, em todo o mundo, desde o século XVI. Então é necessário você saber. Eu vou terminar lendo isso. A reforma foi sintetizada em 5 pontos. O primeiro dele era sola Escritura, somente a Escritura. Uma refutação contra os ensinos da Igreja Católica. Porque os reformadores diziam, somente as Escrituras. Porque a Igreja Católica fazia uso e ensinava ao seu público, aos seus fiéis, as Escrituras, parte delas, com uma interpretação equivocada, suprimida, escondida. Mas eram as Escrituras e também a tradição. A tradição tinha o mesmo valor das Escrituras. Eles ensinavam as Escrituras e também as bulas papais. O que eram bulas? Documentos feitos pelos papas. E esses documentos tinham valor canônico. Eram as bulas e as Escrituras. Eles também ensinavam as encíclicas, documentos escritos por papas e cardeais. Então, tinha o mesmo valor os documentos, as encíclicas, as bulas e as Escrituras. Tinha também a infalibilidade do Papa. O que o Papa falava, o que o Papa decretava era de ordem canônica, tinha o mesmo valor, tinha a mesma relevância e até maior do que as Escrituras. Então, o poder da Igreja Católica, a tradição da Igreja Católica, os documentos da Igreja Católica estavam acima da Escritura, tinham o mesmo valor da Escritura e eram mais fortes que as Escrituras em alguns momentos. Veio os reformadores dizer, não, a Bíblia não está abaixo da tradição, a Bíblia não se submete à ordem de homens, a documentos de homem, a Bíblia é infalível, inerrante, inspirada, absoluta e única. Não necessitamos de outras revelações, não necessitamos de nenhum documento, sola Escritura. Ela é a regra, ela é a base e é a razão da nossa fé, ela é o instrumento de verdade teológica.
as Escrituras e somente as Escrituras. Será que hoje necessitamos desse primeiro sola, dos 5 solas, sola Escritura? Será que a reforma de hoje necessita voltar para as Escrituras? Hoje o que nós temos? No paganismo, no paganismo cristão, visões, profecias, revelações, que têm mais autoridade que a palavra. Pessoas que pautam e fundamentam a sua doutrina, a sua profissão de fé, em visões, em profecias forâneas, em revelações dadas por anjos, nesse gnosticismo moderno, e pautam as suas doutrinas, a sua base doutrinária, eclesiológica, em novas revelações. Precisamos voltar para as Escrituras, sola Escritura, somente a Escritura. A Escritura está fechada, a vontade de Deus está revelada, a palavra de Deus está revelada, não é necessário acrescentar mais um J e um tio da lei. João adverte: se acrescentarmos algo a esse livro, as pragas escritas nele serão também acrescentadas. A igreja precisa voltar para uma reforma bíblica, é necessário um avivamento bíblico, e só a Bíblia tem que ser a base doutrinária, o fundamento e razão da nossa fé. Não precisamos de comentários, não precisamos de novas traduções, não precisamos de todas essas novas visões e esses elementos contemporâneos que deturpam e ferem a verdade das Escrituras. O segundo sola, que a reforma protestante também promoveu, era o sola fide. Sola fide, somente a fé. Tinha que se ter fé. A Igreja Católica ensinava? Sim, mas era fé seguida de obras. Num dos livros apócrifos acrescentados pela Igreja Católica, diz assim: as esmolas fazem expiação pelo pecado. O que é expiação pelo pecado? É ter o pecado coberto, perdoado. A Igreja Católica ensina que as esmolas fazem expiação para o pecado. A salvação é por meio de obras. Tem que se fazer penitência, tem que se fazer sacrifício, tem que se pagar algum preço. Aí vem a reforma e diz: não, somente a fé. A salvação não pode ser obtida por obras, a salvação não pode ser obtida pelo esforço humano, é só fé. Nós não fazemos obras para ser salvos. As obras são necessárias? São. As obras são bíblicas? São. Mas não fazemos obras para ser salvos. Fazemos obras porque já somos salvos. Não fazemos obras para sermos salvos. Fazemos obras porque já somos salvos. Efésios 2:6-9. Pela graça sois salvos por meio da fé. É por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras. A salvação não pode ser obtida pelas obras. Ela não depende do meu esforço, não depende do meu sacrifício. Será que nós vemos isso hoje também? Será que o sola fide tem que ser aplicado? Então os reformadores vieram para refutar a Igreja Católica. Diz: sem procissões, sem penitências, sem confissões auriculares, sem o esforço humano, somente a fé em Cristo. A justificação obtida pela fé é descansar nos méritos de Cristo e na obra de Cristo, e ser justificado mediante a depositar essa confiança em Cristo. Nada de obras. E para nós? A mesma coisa está sendo ensinada hoje. A mesma coisa está sendo ensinada. Os apóstolos contemporâneos, a teologia moderna, ensina que o homem, que sua fé não é suficiente. As pessoas parecem que querem obter a salvação por merecimento, querem obter a salvação mediante o seu esforço. Eu conheço pessoas que, quando conversando com elas oram para não morrerem naquele dia, ou para Jesus não voltar naquela hora, porque senão elas irão para o inferno, porque elas não estão bem. Ou seja, a salvação está na mão delas, depende do esforço delas, depende do desempenho delas. Elas entendem que devem crer, mas salvação está todo o tempo na sua mão, no seu controle. Não, querido, nós descansamos nos méritos de Cristo conquistados no Calvário.
E nós depositamos a nossa fé, e somente ela, na obra que Deus fez através do seu Filho. Somente a fé. E o terceiro ponto da reforma, sola gracia. Sola gracia. O que é isso? Somente a graça. Efésios 2,8 novamente. Pela graça sois salvos. A palavra ali é cariz. Dom, favor imerecido, benevolente de Deus. O que a Igreja Católica ensinava? Que a salvação era obtida através da indulgência, da compra de um documento, da observação das relíquias sagradas. A salvação estava no controle de um homem. Os homens puderam manipulá-la, vendê-la. Era obtida mediante esforço, pagamento, sacrifício. E vem os reformadores e dizem, não. Salmo 46, a redenção da alma é caríssima. Ninguém pode pagá-la. Não há mérito em nós. Nós não somos salvos pelos nossos méritos. Nós somos salvos apesar dos nossos deméritos. Quando Deus olha para nós, as nossas obras, Ele olha como trapos de imundícia, como diz Isaías 56. Não há nenhuma benfeitoria que possamos fazer. Não há nada que possa atrair a atenção de Deus. É por graça. Deus quis fazer, é por amor de Deus. Então os reformadores dizem, somente a graça. Não há necessidade de observar relíquias, não há necessidade de peregrinações, não há necessidade de comprar perdão, indulgências ou documento. É descansar no amor e na graça de Deus. Será que estamos vendo isso hoje? Será que é necessário sola graça hoje? Está acontecendo isso nas igrejas. Eles estão barganhando a fé, barganhando perdão, barganhando salvação, barganhando misericórdia. Por exemplo, o que é normal nos cultos hoje é o culto girar em torno da oferta. O culto gira em torno de quanto você contribui. Quanto você contribui vai depender, o seu estilo de vida, o sucesso cristão vai depender de quanto você é liberal em ofertar. O sucesso cristão depende de quanto você é liberal em ofertar. O perdão de Deus, a bênção de Deus, o milagre de Deus é dado mediante ao sacrifício na hora da contribuição. Sola graça. A salvação não está na mão do homem, não depende do esforço do homem. Não existe esse pelagianismo que ensina que a salvação depende da vontade do homem, do esforço do homem e do homem querer. Não, a salvação é uma obra soberana de Deus, realizada pela graça, somente a graça. Nós temos que voltar a ser uma igreja que confia na soberania, no poder, na misericórdia, no amor de Deus para a salvação e não do homem. O outro ponto que sintetiza a reforma, eu estou dizendo, qual foi o arcabouço, qual foi a proposta da igreja no século XVI, qual foi o escopo da reforma. E a ideia da reforma era voltar para as bases dos apóstolos. E eles fizeram isso em 5 pontos. O outro ponto, o quarto, é solos Christus, somente Cristo. O que a Igreja Católica ensinava? Cristo media, mas Maria também media. Cristo salva, Maria também é corredentora com Cristo. Cristo media, mas Pedro media também, Paulo media. Então apóstolos, santos, padres, cardeais e papas que fazem mediação. A Igreja Católica no Concílio Vaticano diz que Maria é corredentora com Cristo. Maria é co-intercessora com Cristo. Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Em qual cruz Maria derramou seu sangue? Não há nem registros como Maria morreu. Maria não foi crucificada. Maria não permaneceu virgem para sempre. Maria não foi concebida sem pecado. Maria não foi assunta aos céus. Maria não tem poder de mediar
o homem e Deus, então a reforma vai dizer, não, somente Cristo. Atos 4,12, só há um nome embaixo do céu, qual importa que devamos ser salvos? Jesus Cristo. 2 Timóteo 2,5, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Ele é o mediador de uma nova e eterna aliança. Hoje, será que precisamos dos solos Cristos? Meu querido, nós temos hoje homens que fazem mediação entre nós e Deus, pastores, bispos, apóstolos, os quais temos que confessar nossos pecados para mediante receber perdão, homens que nos mediam, homens que subjugam, dominam pela força e ensinam que sem eles, sem a passagem deles, sem a presença deles, sem a mediação deles, não podemos chegar plenamente até Deus. E vem a reforma dizer, não, solos Cristo, somente Cristo. Não há salvação em nenhum outro homem, não há salvação em nenhuma outra igreja, não há salvação em nenhuma outra religião, não há salvação em nenhuma outra forma doutrinada espúria, somente Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. E para encerrar, o último sola dos 5 sola, só lhe deu glória, só lhe deu glória. Somente a Deus dar glória. Por quê? Porque a glória estava sendo convergida na Santa Cátedra. A glória estava sendo repousando sobre a cabeça de Petrus Romanos, Pedro. A glória estava recaindo sobre o vigário de Deus, o substituto de Pedro na terra, o Papa. Eles estavam roubando, usurpando a glória que pertence só a Deus. Vem os reformadores e diz, não, a igreja não merece glória, os cardeais não merecem glória, os apóstolos não merecem glória, os bispos não merecem glória, os papas não merecem glória, só Deus a glória. Ele é o autor de uma eterna salvação, nele nos movemos, existimos e vivemos, dele vem a respiração e a vida, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Será que precisamos de um só lhe deu glória hoje? Hoje o que nós estamos vendo são cristãos, cultos, igrejas antropocêntricas. O que é antropos e centro? Homem, o homem é o centro, o culto gira em torno do homem, o culto é para a glória do homem, o louvor é para a glória do homem. Os papas e bispos e apóstolos e messias modernos recebem glória, são ungidos, são infalíveis, são intocáveis, suas igrejas, suas fundações, suas doutrinas recebem louvor, honra, glória. Temos que voltar para uma reforma que diz, de Deus e somente de Deus é a glória, a Deus e somente a Deus é a glória e o louvor. Todos nós somos como trapos de imundície, todos nós somos como impuro, e todas as nossas obras como trapos de imundícia. A Bíblia diz assim, olha só, pela graça que sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, não vem de obras, para que ninguém se glorie, é dom de Deus, porque é para Deus a glória não pode ser convergida em nada, nem em ninguém, mas somente no autor da salvação. Essa foi a proposta da reforma. Faz-se necessário uma nova reforma. Estude sobre isso. Estude a história do pensamento cristão. Estude a história do cristianismo. Compre livros sobre a história da igreja, a patrística, os pais da igreja. Compre livros sobre a igreja da Idade das Trevas, século XII, da Idade Média. Compre livros que falam da reforma, da pós-reforma, que chega até os puritanos, os purjam. Leia, para você saber onde a igreja evangélica se perdeu. Ela perdeu a sua forma
E o meu apelo aqui para vocês que me ouvem, é que uma nova reforma aconteça. Mas uma reforma que nos envie para Cristo, que nos envie para os apóstolos, que nos envie para o Novo Testamento, para os Evangelhos, para as cartas de Paulo, para as doutrinas bíblicas, simples, profundas, mas que salvam, que curam, que libertam o homem do pecado. É isso que nós precisamos. Vamos fechar nossos olhos, curvar nossa cabeça.